Quando se desperta cada manhã, qual é a sua motivação ao sair da cama? O trabalho, família, igreja, lazer? Quando salta de atividade em atividade, será que encontra sentido em tudo o que faz? Sente que está a fazer realmente tudo o que é necessário? Ou por vezes tem a sensação que está a deixar algo importante para trás? Ao vivermos a nossa vida, muitas vezes parece que corremos de um lado para o outro. Damos atenção a tanta coisa e tudo parece importante. No entanto, ao olharmos para a Bíblia, vemos que há algo que não podemos negligenciar: a missão. Jesus disse: "Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra." E é por isso que nos reunimos hoje. Queremos compreender melhor como podemos testemunhar diariamente do nosso Salvador. Sejam bem-vindos à nossa semana de oração da região eclesiástica dos Açores e da Madeira, onde nos vamos aproximar de Deus e uns dos outros. Venha connosco descobrir como podemos aceitar o convite de Jesus e vir a ser sua testemunha. Seja bem-vindo à última emissão desta semana de oração e gratidão da região eclesiástica da Madeira dos Açores. Ser sua testemunha é o tema sobre o qual nós temos meditado juntos, sempre com a preciosa ajuda do pastor Paulo Neves, responsável da Associação Ministerial da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Nossa missão de testemunhar acerca de Deus não é algo que nós possamos ou devamos fazer sozinhos. Deus deseja e encoraja-nos a viver com outros esta missão. Por isso, se conhece alguém que necessita de ouvir a mensagem de hoje, por que não partilhar com ele o link desta reunião? E para elevar o nosso espírito para aquilo que vamos ouvir e meditar juntos, nada melhor do que louvarmos o hino Brilhar por Cristo em Teu Viver. Preciso agir com muito ardor, mas também as coisas simples de se executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar por Cristo em teu viver, brilhar por Cristo em teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Pode ser que alguma vida possas alegrar com palavras ditas com amor, ou então pessoas tristes venhas alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar por Cristo em teu viver, brilhar por Cristo em teu viver, talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar por Cristo em teu viver. Muita gente neste mundo vive a sofrer em angústia, em densa escuridão, à espera de alguém que possa oferecer alguma ajuda ou salvação. Brilhar por Cristo em teu viver, brilhar por Cristo em teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar por Cristo em teu viver. Que belo hino acabamos de ouvir. Gostaria de aproveitar este momento para convidar-te a subscrever o nosso canal. Dessa maneira terás fácil acesso ao resto do nosso conteúdo. E vamos continuar, desta vez com o hino A Todo Semelhante Meu.
meu, contarei que Deus é amor. O mundo desconhece o bem e Jesus o Redentor. Falarei de Deus e do seu amor. Para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Na eterna graça sem igual, aos perdidos falarei, guiando-os deste mundo mau para os pés do amado Rei. Falarei de Deus e do seu amor. Para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. Mais vasto que o imenso mar é de Deus o grande amor. Eu quero então o proclamar para todo pecador. Falarei de Deus e do seu amor. Para o mundo mostrarei Jesus com maior fervor. E depois deste hino, gostaria de te convidar, se tens gostado destas emissões, por que não colocar um gosto e desta forma poder ajudar a outros a encontrarem esta semana de oração. E depois nós vamos então aproveitar para cantar, ouvir, meditar nas palavras do hino-tema desta semana de oração, Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revelam a grandeza do serviço e apontam para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Após estes momentos de louvor, queria aproveitar para dar as boas-vindas a todos os que acabaram de se juntar a nós. Estás a assistir à Semana de Oração e Gratidão da região eclesiástica da Madeira e dos Açores, onde descobrimos a importância de testemunharmos acerca de Deus aos outros. Mas também tem sido a ocasião de nos conhecermos melhor, os adventistas da Madeira e dos Açores. Esta grande família adventista não estaria completa sem nos focarmos na Igreja Adventista do Funchal. E será um membro desta Igreja que terá o privilégio de pedir a presença de Deus no nosso meio neste momento.
Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua Santa Casa de Oração. Fortalece a nossa igreja, fortifica, Senhor, que Tu abençoes a reunião de sexta-feira, no programa de sexta-feira, Senhor, que Tu possas nos abençoar sempre, em todos os momentos da nossa vida. Abençoa-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus, amém. Queria agradecer por esta oração e vamos agora visionar um curto vídeo que nos ajuda a perceber melhor quem é a Igreja do Funchal. Portugal, um país cheio de história, tradições e uma enorme beleza natural. No entanto, Portugal, para além de ser a ponta da Europa, também salpica o Oceano Atlântico. Tanto no arquipélago da Madeira como no dos Açores, encontramos portugueses que partilham a língua e a cultura com o resto do país. Mas será que estes portugueses são diferentes? Estarão eles isolados, abandonados no meio do oceano? A mensagem adventista entrou em Portugal no ano 1904 com a chegada da família Renfrew. No entanto, só no ano 1922, com a visita do pastor Howell à Ilha da Madeira, é que o nome Adventista foi pronunciado por primeira vez neste arquipélago. Mais tarde, ele escreveu um artigo para a revista Review and Herald com o título A Madeira Também. Ao descrever a sua experiência, ele escreveu: "Eu disse isto de uma maneira bastante breve e simples, com a esperança de que algum leitor possa interessar-se e sentir o fardo de levar a este povo a mensagem do terceiro anjo." Este artigo tocou o coração de um irmão madeirense que vivia no Havaí. O seu nome era Joaquim Gomes da Silva e, deixando o Havaí, navegou rumo à Madeira para cumprir o sonho do pastor Howell. Durante quase 4 meses esteve a trabalhar sozinho, com a sua Bíblia e alguns livros e folhetos na mão. Mas ele era a personificação de um sonho. Os madeirenses precisavam conhecer a verdade. Jesus vai voltar. Nos Açores, a história foi um pouco diferente. Já desde 1892 temos relatos de açorianos a receber a mensagem adventista através da literatura e a demonstrarem o seu interesse em conhecer mais da verdade bíblica. O primeiro a fazer este contacto foi George Drew, que fez chegar o livro Patriarcas e Profetas a São Miguel. Passaram-se mais de 100 anos desde que a mensagem adventista chegou a estas ilhas. Mas o que aconteceu durante esse tempo? Será que pregar a doutrina da segunda vinda de Jesus permaneceu apenas um sonho? Será que a chama se extinguiu? Neste momento, na Madeira, a Igreja Adventista do Sétimo Dia conta com 13 igrejas e 418 membros batizados. Através das igrejas, da escola, do lar de idosos e das 3 delegações da ADRA, centenas de pessoas são beneficiadas pela mensagem adventista diariamente. Nos Açores, encontramos 175 membros batizados, 3 igrejas adventistas do Sétimo Dia, 2 grupos organizados e 2 delegações da ADRA. Estes números representam homens, mulheres, jovens e crianças que são o fruto de um sonho partilhado por todos aqui: dar a conhecer Jesus. Eu conheci a Jesus através de uma familiar. Nós conhecemos a Deus através do Jornada Adventista. Eu conheci a Jesus através dos meus pais. Eu conheci Jesus através de minha esposa. Eu conheci a Jesus através de uma história. Eu conheci a Deus através do Externato Adventista do Funchal. Eu conheci Jesus através do ginásio. Eu conheci o Jesus com o pastor João Mendonça. Eu conheci a Jesus através da mãe de um colega. Eu conheci a palavra de Deus através da irmã Piedade. Eu conheci a Jesus através do Senhor Padre. Conheci a Deus através dos meus pais. Eu conheci a Jesus através de uma irmã. Conheci Jesus através da minha sogra. Eu conheci a Jesus através dos meus familiares. Eu conheci Jesus através do meu esposo.
Eu conheci Jesus através da minha família. Eu conheci Jesus através da irmã Piedade. Eu conheci Jesus através da escola sabatina. Eu conheci Jesus através da minha família. Conheci Jesus do lápis. Eu conheci Jesus em casa. Hoje, homens e mulheres se levantam com um propósito: ir, fazer discípulos de Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos tem ordenado e partilhar a certeza de que Jesus está conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Hoje, tanto nos Açores como na Madeira, se cumpre o sonho de ajudar, educar, cuidar e pregar uma mensagem de esperança. Que mensagem é essa? Jesus vai voltar. Certamente terão a mesma curiosidade do que eu em conhecer melhor como é que a Igreja do Funchal encarna a missão no seu território. E é aquilo que nós vamos descobrir já de seguida. Gostava de começar por saudar todos aqueles que têm acompanhado as transmissões todas as noites nesta semana de oração. Obrigado por separarem esse tempo para poderem estar connosco e todos juntos vivermos esta semana de oração. Agradeço também ao Pastor Paulo Neves pelas mensagens que já nos trouxe e também pela mensagem que nos vai trazer hoje, que sem dúvida está a ser de reavivamento para cada um de nós, em especial para aqueles que o estamos a fazer em família. Eu hoje gostava de dar-vos um pequenino testemunho sobre como é que é ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Funchal. Eu há um ano que cheguei à Ilha da Madeira e devo dizer-vos que até aqui já aconteceram muitas coisas, tivemos muitas atividades, conhecemos muitas pessoas. E devo dizer que esta igreja é uma igreja bastante particular, porque no meu ministério foi a primeira vez que eu encontrei uma igreja com tanta multiplicidade de ferramentas e de serviços que provê à comunidade e viva a missão de uma forma muito diversa. Por exemplo, nós temos 3 grandes forças aqui na Igreja do Funchal. Nós temos a escola que diariamente ajuda cerca de 70 famílias a poder educar os seus filhos e a transmitir-lhe valores que estas crianças sem dúvida levarão para a eternidade. Temos também um lar de idosos com um centro de dia onde várias pessoas diariamente vão para passar ali o dia, mas também com um internamento em que também estas pessoas e estas famílias são abençoadas pela presença da Igreja Adventista aqui no Funchal. E temos talvez por último o grande elemento que é a ADRA. A ADRA tem uma loja social que está aberta todos os dias, que tem várias parcerias, que recolhe alimentos nos supermercados e que os distribui diariamente para famílias necessitadas. Portanto, estes 3 cunhos, eles abrem espaço na sociedade para que a Igreja Adventista possa partilhar a esperança de que Jesus vai voltar. A Igreja do Funchal também tem um grande clube de desbravadores que, de certa forma, em associação com a escola, este clube está recheado de crianças. Nós mensalmente temos reuniões e partilhamos com estas crianças também o amor de Deus, e é interessante ver que algumas crianças que estudaram no Externato Adventista ainda mantêm contacto com a Igreja Adventista através do clube. A nossa igreja, ela abre semanalmente no sábado e também na quarta-feira para a nossa reunião de oração. Temos a oportunidade assim de congregar e de partilhar experiências uns com os outros. Esta é uma igreja especial, é uma igreja que eu acredito ser a igreja de Deus, em que homens e mulheres, eles descobrem diariamente a vontade de Deus para a sua vida e que cumprem a missão à qual foram chamados. Eu quero pedir-vos a todos que possam continuar a orar pelas igrejas da nossa região e também pela igreja aqui do Funchal. Que Deus os possa abençoar. Com certeza que a Igreja do Funchal terá diante de si um grande desafio para corresponder ao chamado que recebeu de testemunhar o amor de Deus junto dos madeirenses. Como cada igreja da nossa região, ela necessita que nós todos possamos nos unir em oração para vivermos este convite divino. Depois do final desta emissão estaremos reunidos através da plataforma Zoom para orar por eles, mas também por todas as igrejas da nossa região. Gostaria de convidar a cada um de vocês a poderem partilhar os vossos motivos de oração e gratidão no chat do nosso canal. É esta união que será sempre a nossa força. E sem mais demora, vamos ouvir atentamente a participação especial que vem desta dedicada igreja.
com a Igreja do Funchal que terminamos a nossa viagem pela nossa região eclesiástica. Se acabou de se juntar a nós, quero dar-lhe as boas-vindas à Semana de Oração da Madeira dos Açores. Temos feito um percurso importante, relembrando, aprendendo, aprofundando a importância de sermos testemunhas de Cristo, onde quer que estejamos. O pastor Paulo Neves tem sido o nosso precioso guia nesta caminhada, partilhando as suas reflexões, mas também a sua experiência pessoal connosco. Hoje temos um tema de extrema importância que pode ajudar-nos a perceber que o desafio de testemunhar pode e muitas vezes deve ser feito a dois. O Novo Testamento menciona em vários momentos a presença de um casal missionário, Áquila e Priscila, que tiveram uma presença muito ativa no avanço do cristianismo logo após a ressurreição de Jesus. Não sendo conhecidos propriamente como pregadores públicos, a sua influência sentiu-se de tal maneira que o próprio Paulo vai declarar, a dado momento, que todas as igrejas dos gentios tinham uma dívida de gratidão para este casal. Paulo, bem-vindo a mais uma reunião. Eu gostaria de começar por te perguntar como é que nós podemos descrever o ministério deste casal tão importante. Olá, Roberto. Eu tenho que dizer, em primeiro lugar, que este casal é uma inspiração para mim. Para a minha família, para a minha esposa, neste caso, porque eu acredito que este casal dá-nos lições e tem um testemunho muito forte de como é que a família, neste caso o casal, pode testemunhar, pode ser uma testemunha viva do amor de Deus. Vemos aqui, eles são incansáveis, eles vão a muito lado, eles estão sempre prontos para servir, estão sempre prontos para poder levar o Evangelho de Jesus aos outros. E não o fazem sozinhos, eles fazem em conjunto, porque um dos objetivos principais do casamento é a missão. Quando Deus quer que um homem e uma mulher se juntem, não é só para viverem maritalmente, isso é muito importante, mas que eles também possam fazer uma dupla de ser testemunha, uma dupla missionária de testemunha de Jesus. E este casal foi de uma forma exímia. De tal maneira que depois o próprio Paulo, como eu mencionei há bocado, diz que todas as igrejas tinham uma dívida de gratidão para este casal, que é uma afirmação muito forte de um Paulo que por vezes era muito crítico dos seus colegas de missão, não é? Em alguns episódios, e é realmente um grande elogio que ele faz a este casal. Sim, porque este casal teve, no fundo, um cunho, ou seja, deixou a sua marca. Como ontem falámos, né, que marca é que nós deixamos? Ele deixou a sua marca em vários sítios onde passou. Em Corinto, em Éfeso, em Roma, eles abriram igrejas, eles abriram pequenos grupos, eles abriram lares na sua casa para receber outras pessoas, outros crentes, mas também outros possíveis crentes ou potenciais crentes que ainda não o eram, mas que através da sua casa aberta, através da sua hospitalidade, eles puderam fazer algo extraordinário para Jesus. Aliás, Ellen White diz que sem saber muitas vezes nós hospedamos anjos. Portanto, é realmente muito importante este serviço através da hospitalidade, através dos nossos lares. E isso só pode ser feito em colaboração um com o outro, não é? Tu mencionaste que realmente a missão, e tens-nos acompanhado durante a semana, a importância da missão na vida de cada um de nós que somos crentes. Mas por vezes nós podemos cair na tentação de pensar que é um esforço solitário, que é uma missão solitária, e realmente focar neste casal tão importante para a história da Igreja é importante para nós nos lembrarmos também que esta missão deve ser partilhada, não é? E é partilhada que nós muitas das vezes correspondemos verdadeiramente ao chamado de Deus. Claro, e nós estamos aqui para servir, ou seja, nós somos chamados neste mundo para servir, somos discípulos, devemos ser missionários neste mundo, e é isso que nós temos visto durante esta semana, não é? Que nós verdadeiramente fomos chamados com uma missão. Com um propósito. E este caso, hoje vemos não só mas vemos duas pessoas que estão juntas, que são casadas, que são uma família, a estar disponíveis para Jesus e para a missão. Agora, eu gostava de falar uma ilustração que eu acho que é muito interessante. Porquê? Porque uma das razões que fizeram com que este casal tivesse muito sucesso é porque eles não se acomodaram. E esse é um inimigo muito grande à missão. É quando nós nos acomodamos, quando nós temos a nossa comodidade, quando nós gostamos de ficar dentro das nossas rotinas e quando nós nos acomodamos, digamos assim, à nossa condição de receptores em vez de sermos doadores. E há uma história que é verídica, que aconteceu nos Estados Unidos da América,
de um homem que já estava cansado de trabalhar no seu escritório, ele queria ir um bocadinho mais além. Então ele comprou um terreno no Colorado e começou a fazer buracos para ver se encontrava pedras preciosas, e encontrou uma pepita de ouro e ficou muito entusiasmado com essa pepita de ouro. Acho que qualquer um ficaria, não é? Qualquer um ficaria. Mas o que é que ele fez? Ele foi e comprou todos os terrenos à volta, porque pensou que, estando ali aquela pepita, ele poderia encontrar mais. Então ele comprou máquinas extremamente caras, ele gastou todo o dinheiro que tinha e comprou essas máquinas e começou a cavar nos vários terrenos que tinha. A cavar, e não encontrou nada. Ele chamou a família, chamou os amigos para o ajudarem e continuou a cavar e não encontrou nada. Até que a um ponto ele vai desistir e depois vende todas as máquinas a um preço muito baixo e volta novamente para o seu trabalho de seguros, um trabalho que ele achava que era rotineiro, enfadonho, e ele volta para ali. E depois, quando ele estava a trabalhar ainda nesse trabalho dos seguros, ele ouve uma notícia na televisão que diz que foi encontrado o maior número de pepitas de ouro do Colorado, foi encontrado, e ele reparou que tinha sido nas terras dele. Então ele ficou atento à televisão e o jornalista estava a dizer que perguntou à pessoa que encontrou aquele ouro como é que ele o fez, se tinha que ter escavado muito, se teve um trabalho. Ele disse, não, eu só tive que escavar 1 metro. Encontrei logo. Ou seja, todo o outro trabalho tinha sido daquele homem que depois desfez daquelas terras. E o outro que veio a seguir só teve que cavar 1 metro a mais. E acontece um pouco com esta família. Ou seja, esta família, ela foi 1 metro a mais. Ela foi mais que os outros. Os outros iam até um sítio, eles continuavam a ir um bocadinho mais além. E é isso que tem que acontecer connosco. Nós temos que ir mais além. Não podemos ficar só abrangidos por aquilo que é a nossa rotina, mas nós temos que ir um pouco mais longe. Ser perseverantes também, não é? Sim. Eu gostava de te perguntar como é que, tendo em conta este casal que nos inspira de alguma maneira a querer viver a mesma experiência que eles tiveram, como é que nós podemos orientar os nossos casamentos, orientar as nossas famílias para podermos ser realmente famílias, lares missionários, e podemos ser famílias missionárias? Aqui há uns anos atrás houve um trabalho, uma atividade, uma ação que se chamava Lares de Esperança. Eu gostei muito dessa atividade, embora ela não teve muita adesão por parte das famílias adventistas, mas ela foi muito importante. Qual era a ideia dos Lares de Esperança? Era que cada lar se tornasse, no fundo, abrisse a sua casa, a sua porta, para fazer um pequeno grupo. É claro que nem todos os lares se conseguem fazer, mas a ideia era que alguns lares da Igreja Adventista no nosso país pudessem abrir as suas casas, as suas portas, para ter, por exemplo, um pequeno grupo. E nós sabemos que os pequenos grupos, tanto no Novo Testamento, na Igreja Nascente, como hoje, são muito importantes para o crescimento do Evangelho. Aliás, o relacionamento entre as pessoas, ou seja, o evangelismo pelo relacionamento, o evangelismo pela amizade, é a forma de evangelismo que dá mais frutos. E o que é que aconteceu? Estes homens que nós vemos na Bíblia, e neste caso este casal em particular, eles tinham muito isso, eles abriam os seus lares, as suas casas, para fazer ali um pequeno grupo. E eles fizeram isso, como eu disse há pouco, em 3 lugares: Corinto, Éfeso e Roma. E onde quer que eles estivessem, eles tinham a sua casa completamente pronta para receber outras pessoas. Os pequenos grupos, sobretudo nos tempos em que vivemos, é muito importante. Eu vou ler aqui algumas citações, uma delas que eu considero de muito valor, que está em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 84. Ellen White diz assim: a formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Ou seja, foi Deus que deu essa inspiração e essa ideia para que eles fizessem pequenos grupos. Foi assim que a Igreja Nascente, a Igreja Apostólica, ela cresceu. E é assim que eu acredito que hoje a Igreja pode crescer. Porque os pequenos grupos são importantes para, primeiro, fortalecer os membros através da oração e do estudo da Bíblia. Segundo, preparar a Igreja para o futuro. Terceiro, desenvolver o companheirismo e aproveitar as pessoas para o testemunho. E aí os casais têm uma responsabilidade grande, e as famílias também. Eu não sei se concordarias comigo, não é, que um outro aspecto também, se calhar relevante nesta questão, não é, como é que nós podemos, como é importante nós sermos lares e casais missionários, se calhar para os mais jovens pode passar também
pela escolha do cônjuge, não é? Tipo, alguém que partilhe o mesmo zelo, o mesmo interesse de partilhar o amor de Deus, que às vezes não é propriamente a prioridade quando os rapazes olham para uma futura, se calhar, esposa e vice-versa, não é? Muitas das vezes não é propriamente a característica mais evocada na escolha do seu casal. Concordarias com essa afirmação de que é procurar alguém que partilhe esse mesmo amor, esse mesmo zelo por Deus, pode ser uma base sólida sobre a qual construir uma família missionária? Sem dúvida, Roberto. Eu acho que é o mais importante. E nós devemos, sempre que pensamos, e para os jovens sobretudo, quando eles querem encontrar a sua companheira ou o seu companheiro de vida, devem pensar também nisso. Como é que este relacionamento que eu tenho me vai aproximar de Deus e como é que eu posso ser ainda maior testemunha juntamente com a pessoa que amo e que se tornará o meu cônjuge, por exemplo. Isso tem que ser cogitado na mente dos jovens e infelizmente não acontece. É verdade que muitos jovens dizem não conseguir encontrar as pessoas, não conseguem encontrar uma jovem adventista porque não existem, mas existem muitas formas. Eu, por exemplo, encontrei a minha esposa, nós começámos a namorar posteriormente, mas foi num acampamento regional em Tomar que nós nos conhecemos. E, portanto, nós encontramos porque fomos a essas atividades que são feitas pela juventude adventista. Claro. E aqui nas ilhas, por que não os jovens terem essa ideia de poderem ir ao continente, poderem participar nestes acontecimentos, nestes eventos, no impacto, nos Jovens por Jesus, que são no fundo meios, formas que nós temos de testemunhar, mas também onde podemos encontrar as pessoas com quem posteriormente podemos fazer família, não é? Claro. Porque aquilo que eu tenho observado muitas das vezes é que nós podemos ter um membro de igreja que tenha realmente interesse e dedicação por fazer mais por Deus, testemunhar mais, mas tendo em conta o seu cônjuge, isso é quase impossível de o fazer, não é? Sobretudo num projeto tão interessante como tu apresentaste, desses lares de esperança, não é? Seria muito complicado, se calhar mesmo impossível fazer esse tipo de iniciativa quando o nosso cônjuge não partilha se calhar do mesmo interesse. Aí tem a ver com a escolha que nós fazemos, claro, não é? E a escolha é importantíssima em tudo. A escolha do cônjuge e do namorado, ela pode influir na nossa salvação ou na nossa perdição. Claro. Nós sabemos muito disso, não é? Claro. Agora, nós vemos pequenos grupos na Bíblia. Por exemplo, Moisés estava muito cansado e Jetro disse: "Tu é que não divides em pequenos grupos?", não é? E então ele começou a dividir em grupos de 1000, de 100, 50 e 10, não é? Nós vemos isso, nós vemos com o próprio Jesus, que tinha os 70, sim, que os mandou 2 a 2, mas depois tinha 12 mais perto, não é? E portanto nós vemos aqui que os pequenos grupos sempre funcionaram e sempre funcionarão. E, portanto, na Igreja no Novo Testamento vemos isso também. Por exemplo, em Atos, capítulo 2, versos 46 e 47, diz o seguinte: "Perseverando unânimes todos os dias no templo", que eu acho isto delicioso, não é? Todos os dias iam juntar-se, "partiam o pão de casa em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à Igreja aqueles que se haviam de salvar." Portanto, nós vemos aqui esta noção também de lar, de pequenos grupos, na Igreja nascente, não é? E Áquila e Priscila foram exímios seguidores deste princípio de terem esses lares. É claro que eles foram companheiros de Paulo, ajudaram Paulo, também foram instrutores de Apolo, foi um grande evangelista, mas que estava um pouco desorientado na sua visão e como é que ele devia trabalhar mais em prol de Jesus. E Áquila e Priscila, com a sua paciência, com a sua sabedoria, com a sua experiência, ajudaram Apolo a tornar-se um ainda melhor pregador. Portanto, estes homens, claro, e estas mulheres da Bíblia, eles tinham uma noção clara do que era ser testemunhas. E esse é um exemplo muito interessante entre este casal e Apolo, não é? Porque quando nós lemos o livro de Atos que nos conta esse episódio, não é? A forma como eles o fizeram também foi muito sábia. Não pegaram em Apolo imediatamente no momento em que ele estava a pregar publicamente, não é? Mas convidaram-o para casa, criaram um relacionamento, ganharam a confiança dele e só depois expuseram aqueles pontos em que ele necessitava se calhar dessa correção, não é? Sim. Acho que cola muito bem com aquilo que tu estavas a dizer
dizer, de abrir os nossos lares, de fazer dos nossos lares lares de esperança. A hospitalidade é muito importante na missão. Da hospitalidade, não é? E é interessante que mesmo no contexto do Antigo Testamento, mas mesmo no Novo Testamento, era se calhar uma das características mais importantes de um cristão. De abrir esta capacidade de abrir as nossas casas, de recebermos pessoas que às vezes, é verdade, poderíamos considerar desconhecidos, mas aceitá-los quase como se fossem a nossa família. Algo que hoje em dia é mais difícil de o fazer. Vivemos em cidades mais impessoais, vivemos com mais desconfiança também do outro. Mas não é impossível, Roberto. Mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. De nós termos um lar de esperança para outros, não é? Nem que seja só para uma pessoa, abrir a nossa casa para poder ajudar. Ou mesmo que não seja dentro da nossa casa, mas nós irmos ter com eles. Claro. Mas irmos a dois, irmos como família, se calhar com os nossos filhos também, ajudar os nossos filhos logo de pequeninos a compreenderem que nós temos que ir em busca dessas pessoas, dessas ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel, estamos aqui a falar de crentes, ou então pessoas que não são da nossa fé, mas que precisem da nossa ajuda desinteressada, desse amor desinteressado, como nós falávamos no início. Agora, é verdade que Áquila e Priscila são parceiros de testemunho, mas nós podíamos ver outras duplas, como por exemplo Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas, que não sendo casados foram também duplas missionárias, e hoje é possível fazer isso. Se o nosso cônjuge não é crente, nós podemos arranjar um outro amigo e sermos parceiros de oração e sermos parceiros missionários também para ajudar outras pessoas, quem sabe irmos em busca dessas pessoas, quem sabe irmos ajudar pessoas que estejam, sei lá, em Lisboa é muito fácil de ver pessoas sem abrigo, por exemplo. Necessitadas, não é? Necessitadas, carenciadas, e outras que precisam de ouvir a mensagem de Jesus. Portanto, estamos aqui a falar de um casal, é verdade, Áquila e Priscila, mas há outras duplas missionárias que podem ser feitas nas nossas igrejas, entre dois amigos que se juntam para orarem e para testemunharem e falarem de Jesus. Claro. Eu gostava de ser um bocadinho provocador, Paulo, e peço desculpa por isto, mas até que ponto é que tu estarias de acordo se eu dissesse que se calhar uma vida de casal, uma vida familiar só faz sentido para um crente quando há realmente esta orientação para a missão, para o testemunho de Deus aos outros? Será que é uma frase que tu sentirias confortável ou não? Eu sinto-me confortável, porque se nós somos testemunhas e temos que ser missionários individualmente, também o temos que ser em família. Isto não há dúvida. Claro. Eu penso que aquilo que estás a dizer tem muita razão de ser e é muito próprio de pensar que a nossa vida enquanto crentes, enquanto casal, enquanto família, por isso também é um dos objetivos do casamento, é podermos estar ao serviço de Deus, não só individualmente, mas também como família, como lar. E é verdade que às vezes não é fácil, são desafios, mas eu acredito que é possível com a ajuda de Deus. E porquê? Porque o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes de Deus, não é? E então as virtudes de Deus, nós não vamos anunciá-las sozinhos. Se nós tivermos o nosso cônjuge ao nosso lado, temos muito mais força. Claro. Claro. Não sei se gostarias de deixar uma última mensagem, um último pensamento para nós acerca deste tema tão importante, não só desta questão específica, não é, do testemunho como casal, como família, em pares, como tu mencionaste, mas se calhar a todo o percurso que nós fizemos desde o início, desde a primeira noite, não é, de testemunho, da importância do testemunho na nossa vida, se tu puderes se calhar deixar esse último pensamento. Sim, aquilo que eu queria deixar para todos os irmãos e irmãs e amigos é que a primeira grande característica de um ser humano ou de um crente como testemunha é o amor desinteressado pelos outros. E eu acredito que esse amor desinteressado só é possível quando nós temos um relacionamento com Deus. Porque Deus vai nos ajudar a ver estas pessoas que estão um pouco caídas, um pouco por todo lado. Isso foi o que aconteceu com Jesus, quando se aproximou da Samaritana. Ele conhecia aquele coração, aquela vida, uma vida destroçada, mas que Deus pôde reparar esses cacos destroçados pela vida. Portanto, e é isso, Deus pede-nos para sermos testemunhas do Senhor. Eu queria deixar um apelo ainda um pouco mais acérrimo, que é um apelo prático. Que as famílias nos Açores e na Madeira se tornassem lares de esperança. Que cada lar, cada família dos Açores e da Madeira se tornasse um lar que infundisse esperança nas pessoas que estão ao seu redor. Seja abrindo a sua casa como hospitaleiros,
tal como a Aquila e Priscila, que abriram a casa várias vezes para outras pessoas poderem vir, num pequeno grupo, seja também em família, trabalhar em família para poderem evangelizar, para poderem ajudar os outros a descobrirem Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, a salvação da nossa vida. Ainda mais, gostaria de deixar esta mensagem para todos os jovens, que os jovens pudessem deixar de ser influenciados e que pudessem, tal como Daniel e os seus amigos, serem influenciadores. Isto era uma coisa que eu gostava de deixar para todos nós. É verdade que os adultos também o serão, mas os jovens estão a viver um momento difícil, porque nas redes sociais, na internet, nós vemos muitas vezes os influencers, digital influencer é muito falado, não é? E esses influencers são pessoas que querem mudar a opinião, que querem colocar nas pessoas que os veem uma mensagem. Mas o nosso modelo, aquele que deve modelar a nossa vida, aquele que deve deixar mensagens importantes na nossa vida é Jesus. Ele é o nosso modelo. E, portanto, como Jesus como modelo, com os nossos olhos em Cristo, juntos com a nossa família e com a família cristã que é a Igreja, possamos testemunhar do amor de Deus ao mundo. Paulo, gostaria simplesmente de pedir agora que tu pudesses orar por nós. Foi uma semana que eu acredito rica e intensa, e se calhar aquilo que nós precisamos é realmente a ajuda de Deus para nos ajudar a ir mais além, como tu disseste, mais 1 metro, como tu mencionaste, não é? Que nós não possamos ficar, se calhar, um bocado desanimados ou abatidos, porque às vezes não vemos aquilo que esperávamos, como foi esse personagem, esse agente de seguros, não é? Como tu contaste na história, mas que nós pudéssemos ter essa perseverança com Deus, de continuarmos em oração, de continuarmos com a certeza que temos uma mensagem importante a transmitir ao mundo inteiro. Claro, é um prazer, foi um prazer ter estado convosco e é um prazer poder orar pelas famílias da Madeira dos Açores. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, quão bom é saber que, apesar das nossas falhas, apesar das nossas lutas, apesar de sermos quem somos, tu contas connosco para sermos tuas testemunhas. Hoje nós ouvimos falar de um casal especial, que se dedicou não só individualmente, mas como casal, como família, a poder ser um lar de esperança, a poder infundir esperança nos outros, a poder evangelizar, a poder ser essas mãos, esses pés, essas bocas que tu desejas que nós sejamos neste mundo, a serem teus embaixadores. Ajudaram Paulo, ajudaram Apolo, estiveram ao serviço da Igreja em 3 lugares diferentes, abriram as suas casas para que estas pessoas pudessem ter esperança na volta de Jesus. Enfim, Senhor, Aquila e Priscila são verdadeiramente uma inspiração. Mas eu gostaria de pedir que ficasses com cada família destas ilhas. Cada igreja, cada família possa ser um lar de esperança. E, acima de tudo, que nós possamos olhar para Cristo, porque Cristo é o nosso modelo. Que nós não nos possamos sentir diminuídos por alguma coisa que tenha acontecido, alguma coisa que nos tenham feito, mas com o sentimento do grande valor de que temos para Ti, nós possamos ser estes porta-vozes da Tua Palavra. Senhor meu Deus, peço uma bênção para a direção da região da Madeira dos Açores, a região eclesiástica, que Tu possas abençoar os pastores, possas abençoar as famílias pastorais, possas abençoar todos os líderes desta região, todas as pessoas desta região, todos os amigos que nos visitam nas igrejas desta região, para que nós possamos estar preparados para quando nos voltar, olharmos para o céu e dizermos: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E sem exceção, que um dia nos possamos encontrar todos juntos na Pátria Celestial. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Foi partilhado connosco reflexões extremamente importantes. E nós não poderíamos terminar esta semana sem ter um último momento forte de oração. Durante todos estes dias, o corpo pastoral da nossa região tem-se reunido para orar e suplicar a Deus por força, convicção e sabedoria, e gostaria de te convidar a ti a juntar-te a nós. Esse momento terá logo a seguir à nossa emissão na plataforma Zoom e o link estará disponível diretamente no chat do nosso canal e no grupo WhatsApp criado para efeito.
não perca esta ocasião para, como região, todos juntos, orarmos para que Deus possa realizar os seus propósitos na nossa vida e através de cada uma das nossas igrejas. Chegamos ao fim desta emissão, mas gostaria de encorajar a cada um de vocês a continuarem esta reflexão sobre a missão, individualmente e em cada uma das nossas igrejas e grupos. Será que temos feito de Deus a nossa prioridade? Será que temos contribuído o nosso máximo para a expansão do reino de Deus? Será que os outros veem em mim uma imagem, mesmo que imperfeita, de Jesus? Gostaria de sugerir estas questões como elementos extra para as nossas e vossas reflexões. Que Deus nos possa abençoar grandemente a cada um. Mas não poderíamos terminar sem deixar com o nosso querido convidado uma pequena lembrança desta região para que ele possa continuar a pensar em nós e nos momentos que passamos juntos. Obrigado, Roberto, por esta ananás, que é o símbolo também aqui desta ilha. Obrigado a todos pela vossa presença nesta semana. Foi muito especial para mim também estar aqui convosco. Foi um privilégio e espero que estas lições que aqui aprendemos possam perdurar para a eternidade. Que Deus te abençoe, Paulo. Muito obrigado. Queria despedir-me de cada um de vocês. Tem sido um prazer e um grande privilégio ter podido estar convosco durante esta semana e que Deus possa ajudar-nos a vivermos mais a nossa missão. Demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou.